palavra, curva sua cabeça. Como diz o pastor, a hora está passando. Amém? Pai amado, Pai querido Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, entramos na sua presença nessa noite, para ouvir a tua palavra, para ouvir, meu Pai, o teu alimento. Queremos muito, meu Pai, sair daqui renovados pelo teu poder. Mas para isso, temos que alimentar o nosso espírito. E alimentamos pela palavra do Senhor. Então fala, meu Pai, ao nosso coração. Fala, meu Pai, à tua igreja. Fala comigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Porque precisamos de Ti. Precisamos, meu Pai, da Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim no título: a árvore e os seus frutos. Amém? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Diz assim: ou fazei a árvore boa e seus frutos bom, ou a árvore é má e seus frutos é mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Então é pelo fruto que conhecemos a árvore. Quem está falando aqui, igreja, é o Senhor Jesus. Amém? Ele que está falando, né, conosco nessa noite. A palavra que está sendo falada é o Espírito dele. Ele diz para nós que conhecemos as árvores pelos mais frutos ou os bons frutos. Mas quem é essa árvore hoje em dia? Somos quem? Nós. Amém? Então, como o nosso Senhor vai nos conhecer se damos frutos maus? Se o Senhor, Ele procura frutos bons em nossas vidas. Amém? E para produzirmos frutos bons, é através da palavra dEle. Porque não tem como a gente produzir um fruto fortinho, suculento, aos olhos daquele que precisa ver, se a gente não se alimentar da palavra dele. É igual uma árvore, ou igreja. Se a árvore for cuidada, adubada, ela vai nascer como? Vai crescer como? Forte, né? E vai dar belos o quê? Frutos. Por quê? Porque ela foi bem cuidada, foi bem tratada, foi bem feita. Amém? É igual nós. O Senhor nos traz para a presença dele aqui, cuida de nós, ele trata, ele nos dá livramento. Amém? Ele nos dá cura, ele transforma a nossa vida. Então nós temos que produzir frutos como? Bom, né? Porque quem está cuidando de nós é quem? É Jesus. Aí a partir do momento que o Senhor Jesus cuida, os nossos frutos têm que ser bons. Porque aí as pessoas vão conhecer quem é que está cuidando da vida dessa pessoa, amém? Eu digo isso, igreja, porque muitas das vezes as pessoas olham para nós e não damos nada, não dá nada para a gente. Mas quando ela vê que você tem passado por as grandes tribulações, está daqui, de pé, ela fala assim: nossa, foi Deus que te sustentou. Por quê? Porque você produziu frutos bons, amém? Porque você, em meio à tempestade, em meio às lutas, em meio às aflições, você continua sendo uma árvore com os frutos bons, amém? Os frutos maus vai ser notado também da mesma forma. É que nem aquelas pessoas, ou aquelas pessoas que estão com maus frutos. Quais os maus frutos? Elas estão na sua própria ignorância, nas suas próprias razões. Não estão sendo cuidadas, não porque Deus não quer cuidar, é porque ela não deixa Deus cuidar dela. Amém? Então ela começa a tomar a direção da sua própria vida e acaba produzindo frutos maus. E aí tem muitas pessoas que ainda querem culpar quem? A Deus. Mas será que Deus estava no controle da sua vida, da sua árvore? Será que Deus estava no controle? Você deixou nas mãos de Deus o controle da sua vida para produzir bons frutos? Amém? Nós temos que analisar, igreja. Por quê? Porque para produzirmos frutos bons, nós temos que deixar a nossa vida nas mãos de Deus. Para produzir frutos belos,
a qual as pessoas vão falar assim, nossa, esse daí, por mais que sofreu, passou por tanta dificuldade, não consegue dar frutos mal. Ou seja, não consegue falar assim, não consegue sair da presença de Deus. Por quê? Porque os frutos é bom. Ela sabe quem cuidou dos frutos. Então, é notório reconhecer a árvore que dá frutos bons ou frutos maus. E vamos só reconhecer isso quando a gente deixar nas mãos de Deus os frutos bons. Amém? Então, eu e você, igreja, para produzirmos frutos, nós temos que deixar o controle na mão de Deus. Porque muitas das vezes a gente tem força, mas não tem estrutura. Muitas das vezes a gente é como um leão, mas não tem estrutura. Aí quando vem um vendaval, um temporal, amém, igreja? Quando vem uma situação difícil, a gente padece. Glória a Deus. Amém? Igreja, presta atenção. Aqui, presta atenção, a gente tem que produzir frutos bons. Amém? Por que a gente tem que produzir frutos bons? Para não padecer, para não sofrer. Porque aquele que produz frutos maus, consequência dos frutos maus é o quê? O sofrimento. Ninguém vai querer uma árvore com os frutos maus. E Deus, Ele não pode pegar o fruto daquela árvore se estiver podre. Porque Ele fala assim, essa daí eu cuidei, essa daí eu não cuidei. Ela não me permitiu adubá-la. Ela não me permitiu alimentá-la. Ela não me permitiu ter o controle da vida dela. Então, eu não posso colher frutos dessa árvore. Eu tenho que produzir frutos para que o Senhor venha se agradar de mim. E como eu vou produzir esses frutos? Ouvindo o quê? A palavra de Deus. Porque não tem como eu, você, igreja, produzir frutos se não ouvir a palavra de Deus. Porque, em primeiro lugar, nós nem sabemos cuidar de nós mesmos. Porque se nós soubéssemos cuidar de nós mesmos, não teria cometido tanta o quê? Burrada na vida. Quem já cometeu muita burrada aí? Acho que todo mundo, né, igreja? Não é possível. Então, isso prova que não sabemos cuidar de nós. Isso prova que não sabemos andar na direção certa sem Deus. Mas para isso, eu preciso entregar a minha pequena árvore, a minha pequena raiz nas mãos de Deus, para produzir frutos bons aos olhos de quem? De Deus. Não os frutos bons aos olhos só do homem, não. Mas primeiramente, frutos bons aos olhos de Deus, que Ele que te cuidou. Amém? Então aqui a palavra fala, né? Que a gente vai conhecer a árvore pelo quê? Pelos frutos. E eu conheço a árvore a partir do momento que ela vai me produzir frutos bons ou frutos ruins. É igual quando a pessoa olha assim, nossa, essa daí deve ser crente, porque aguentou tanto, né? Quem já ouviu falar, quem já ouviu ou já ouviu a pessoa falar isso? Eu já ouvi, falar assim, essa daí deve ser crente, aquelas crentes raiz, principalmente aquelas crentes raiz, sabe? Que tem os cabelos grandão e padeceu, mas continua firme na rocha. Aí a gente fala assim, essa daí deve ser crente, porque tudo que ela passou só foi a mão de Deus para quê? Para sustentar. Amém? Então, a gente vai conhecer a árvore, os frutos, pelo que ela produzir. Por mais que ela está na tribulação, por mais que ela está passando pela dificuldade, ela sabe quem está adubando ela, não é ela, mas sim o Senhor Jesus. Quem está cuidando, quem está tratando, quem está deixando aquela árvore ela adubada, é o nosso Senhor Jesus. E para isso nós temos que permitir o Senhor Jesus, porque aí Ele vai conhecer os seus próprios frutos. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar assim. Vamos voltar aqui, ó, no 33. Ou fazer a árvore boa e seus frutos bons, ou a árvore má e seus frutos má. Glória a Deus. Então não tem como produzir uma árvore boa, frutos mal. Tem como, igreja? Não. Se eu sou uma árvore que Deus está cuidando, está tratando, eu estou na fé, estou na rocha, eu vou produzir frutos como? Bom. Agora, se eu sou uma árvore que está lá no mundo, tem como eu produzir frutos bons? Por quê? Porque eu estou lá no mundo, estou sem a presença de Deus, eu estou sem o adubo espiritual. E o adubo espiritual é o quê? A palavra de Deus. Amém?
É a palavra de Deus que vai nos fazer crescer e produzir frutos maus. Não tem como a árvore sendo boa produzir frutos maus. E não tem como a árvore sendo má produzir frutos bons. Ela pode até aparentar, uma árvore que está lá fora, pode até aparentar que é boa, né, que é humana, que sabe de todos os seus direitos, mas o fruto que ela vai produzir, consequentemente, vai ser mau. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Amém? E a palavra vai dizer sobre isso. Que muitas das vezes as pessoas parecem assim, até fortinhas, sabe, lá no mundo. Fala assim, essa daí só sabe sorrir. Mas por dentro está como? Chorando. Mas por quê? Porque na aparência dela, os frutos parecem ser bons. Mas no quarto dela, só Jesus e ela sabe o quanto ela chorou. Amém? Então nós temos que ter ciência que não é, se queremos dar bons frutos, é na presença de Deus. É pela palavra de Deus que vamos conseguir ser uma árvore com belos frutos. É pela palavra de Deus que vamos ter vida. E a vida é abundante, amém? De dentro para fora, não de fora para dentro. Glória a Deus, porque muitas pessoas, ela quer ter vida de fora para dentro, mas é de dentro para fora que temos que produzir o quê? Vida, glória a Deus, e frutos, porque é muito fácil você produzir frutos aos olhos do humano, bom, mas por dentro, às vezes está até podre. Quem já abriu foi lá na feira, comprou, nossa, esse fruto está parecendo bonito, esse melancia, mas por dentro estava oca, xuxa. E acontece várias vezes. Por quê? Porque aos nossos olhos está de dentro para fora. De fora para dentro, amém? Porque por fora está bonitinho. E dentro, como é que está? É só abrindo para saber, amém? E Deus faz isso conosco. Para produzirmos frutos, Ele vai procurar algo em nós, amém? Ele vai procurar frutos, esses que falam assim, esse daí, ó, tá lutando para perseverar. Esse daí, ó, tem esperança, a vida, porque ele não tem força, mas ele está aqui, ó, me buscando, amém? Ele está aqui, ó, buscando a minha face. O Senhor fala para buscar a face dele, para quê? Para que venhamos produzir frutos, amém? E frutos o quê? Ruim? É frutos ruins que nós vamos produzir buscando a Deus? É o que, igreja? Frutos bons. Mas é buscando a Deus. Glória a Deus. E diz assim, ó, no 34. Vamos completar aqui o final. Porque pelos frutos se conhece o que é? A árvore. Raça de víboras. Como pode-se fazer coisas boas sendo mal? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Glória a Deus. Então Jesus aqui, ó, exorta. Ele dá um sacudão naquele povo que está ouvindo. Porque como eu posso fazer obras boas se meu coração está mal? Como eu posso falar que sirvo a Deus se meu coração está em trevas? Tem como isso, igreja? Não tem como. Se eu sirvo a Deus, eu tenho que produzir frutos bons. Eu tenho que produzir frutos que Deus ele se agrada. Porque você sabe o que o Deus pensa de você. Nós sabemos o que Deus pensa de nós. Amém, igreja? Nós, no fundo, nós sabemos aonde temos que melhorar, né? Aonde temos que fazer o que é certo. Para quem? Para agradar a Deus. Então o Senhor, Ele nos alerta para que a gente não venha cair nas falsas ilusões desse mundo. Ah, eu sou boa porque eu ajudo o necessitado. Eu sou boa porque eu ajudo fulano de tal. Eu sou uma amorosa, ajudo a minha família toda. Por isso eu sou boa. Isso não é ser boa. Isso daí é mascarar aquilo que você não quer que o povo veja. Amém? Até mesmo você quer enganar a si mesmo. Porque a Deus ninguém engana. Muitas vezes a gente pode até pensar, nossa, Deus está vendo que eu sou boazinha. E o seu coração? Como é que está aí? Como é que está o seu coração? Porque muitas das vezes, igreja, você pode fazer a caridade que for. Você pode ajudar o fulano que for. Mas o seu coração vai expelir aquilo que está cheio. Amém? Muitas das vezes, algo pequeno, algo pequeno vai nos tirar a paz, nós vai se estressar, vai fazer aquilo. E se a gente não vigiar, se a gente não tiver na raiz que é o Senhor Jesus, nós falamos tudo o que quer. Nós falamos tudo que está na nossa cabeça. Porque estamos esquecendo que quem está nos adubando é quem? É Deus. Quem está cuidando de nós é quem? É Deus.
Então, por isso, igreja, nós temos que se analisar. Nós temos que olhar para dentro de nós e falar assim, será que eu estou dando bom fruto? Será que Deus está se agradando dos meus frutos? Amém? Será que Deus sabe, está vendo que eu estou dando bons frutos de verdade? Porque muitas das vezes a gente quer se enganar com os nossos maus frutos. Querem nos enganar o nosso próprio coração. Amém? Porque a palavra fala, né? Corruptível é o coração de quem? Do homem. Então, se o meu coração me corrompe, é sinal que a meu fruto está o quê? Podre. Glória a Deus. Porque o nosso coração não pode nos corromper, mas a palavra pode nos ensinar. Amém? O nosso coração, ela não pode nos dominar. Nós não podemos agir na emoção. Não podemos agir na falsa ilusão de dizer, eu sou boa. Eu faço isso. Eu faço aquilo e Deus está vendo que eu sou boa. Não. Nós temos que se analisar e dizer, meu Deus, eu sou pobre e pecador. Davi falava, quem dirá eu e você? Sou pobre e pecador e reconhecer, meu Deus, eu tenho que melhorar. Eu tenho que dar fruto. É se cobrar, igreja, para que o Senhor venha achar frutos dignos de arrependimento na nossa vida. Amém? Porque o fruto digno de arrependimento é esse. Aquele que por mais que sabe que é falho, se arrepende e não tem prazer na sua própria carne. É esse que procura sempre melhorar para quem? Para Deus. Amém? Não melhorar para si. Porque você se conforma com o seu jeito. Mas você tem que melhorar para quem? Para Deus. Para Deus achar frutos bons na sua vida e tudo te correrá bem. Amém? Glória a Deus. Vocês acharam a palavra? Não, né? Show? Coloca aí, por favor. Glória a Deus. Então, igreja, nós temos que se analisar para que venhamos agradar ao Senhor. Para que a gente não venha se corromper o nosso próprio coração. E diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E desesperadamente o quê? Corrupta. Quem conhecerá? Glória a Deus. Então, enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas. O nosso coração é enganoso mais que tudo. Ainda que você venha pensar assim, nossa, fulano é tão bonzinho, mas está enganando a si mesmo, com o seu próprio coração. Seu coração vai tentar te enganar. Mas se você tiver no espírito, na raiz, adubada pelo Senhor Jesus, a palavra vai entrar. E ainda que o seu coração venha te corromper, você vai saber que você vai servir a Deus. Que você está servindo a Deus. Amém? Coloca lá de novo. E diz mais aqui, e desesperadamente corrupto. Então ele se desespera, o nosso coração fala assim, enche de soberba, de orgulho, fala assim, eu faço tudo que é certo. Eu faço tudo que está na minha mente. Eu faço tudo para agradar esse homem, essa mulher. E ele não percebe. Eu faço tudo que podia estar no meu alcance. Ele vai tentar te corromper. E o que é corromper? É tentar te tirar do verdadeiro foco, que é a presença de Deus, que é a palavra de Deus. É te tirar da razão a que Deus te coloca pela palavra e você dá ouvido só à voz do seu coração. É igual quando você ouve a palavra assim, não adulterais, por exemplo. Aí você fala assim, aí você começa a conversar no WhatsApp com alguém. Você fala assim, eu não estou adulterando. Eu não estou traindo meu marido, só estou conversando com um amigo lá de faz tempo. Então, seu coração fala assim, você não está adulterando. Você não está fazendo coisa errada, não. Você está dando um auxílio para o seu amigo. Você está ajudando ele. E ele tenta te corromper, falando que você está tentando salvar aquela pessoa. Mas aquilo lá está sendo errado, não está, igreja? Por quê? Porque o seu coração, ele vai se desesperar para te fazer enxergar o que parece bom, mas é ruim. Glória a Deus. Mas se você estiver na razão, no Espírito de Deus, o Espírito de Deus fala assim, parece bom, mas não é. Parece bom, mas não é, porque você sabe da palavra. E isso é adultério. E você vai começar a dar ouvido à voz do Espírito. E não do seu coração, que vai te liciar, falando, não, você está fazendo a boa parte. Você está fazendo um bom agrado. Você está ajudando um amigo de velhos tempos. Você não é crente?
Mas até Jesus foi tentado pela palavra, você também vai ser tentado. Por causa do quê? Do coração. Amém? Então, quando a gente está na razão, quando a gente para e pensa assim, Senhor, me fala como eu devo agir, me fala como eu devo fazer, me fala por onde que eu devo andar, a própria palavra vai te confrontar. E aquilo que está te confrontando, o seu coração vai querer lutar para confrontar a palavra. E você vai ter que estar ligado, porque quanto mais a soberba, o orgulho, o seu sentimento vai um atrás do outro, mais você está agindo pelo quê? Pelo coração. Porque o coração é assim, igreja. Para ele te corromper, para Satanás te corromper, ele vai usar o seu coração. Porque se o seu coração estiver penado para as coisas dessa vida, ele vai usar o seu coração. E aí ele vai começar a jogar um sentimento de tristeza. Depois ele joga um sentimento de raiva. Depois ele te joga um sentimento falando de merecedor. Depois ele vai te jogando um sentimento de soberba. E vai te jogando um sentimento ruim atrás do outro. Por quê? Porque está tentando te corromper. E aí que você vai ter que estar ligado. Falando, esse sentimento não pertence a mim. Esse sentimento é do meu coração que quer me enganar. Por quê? Porque é todos sentimentos ruins. Ele não vai te jogar sentimento bom para você querer achar que é boa. Não, é tudo sentimento ruim. Ele vai te trazer a tristeza, depois vai te trazer a raiva, depois vai te trazer o sentimento de merecedor, de achar que é bom, de achar que você faz caridade. E vai toda hora tentando te corromper para que você venha cair no laço e deixar de dar frutos para Deus. Amém? Então nós temos que estar ligados neste momento. Que o nosso coração vier tentar nos atacar. Que o nosso coração tentar nos condenar. Porque se eu estiver na videira, que é o Senhor Jesus, eu vou estar na palavra. Se eu estiver enraizada no Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai estar adubando o meu coração. E eu vou viver pelo Espírito. Amém? Então, igreja, nós temos que estar ligados neste momento. Não podemos deixar que o nosso coração venha se corromper, não. Não podemos deixar que o nosso sentimento venha nos corromper. Porque muitas das vezes a gente se corrompe e o nosso coração começa a falar coisas que não queríamos falar. E aí você sabe quando você está fraco. Porque você falou tudo aquilo que você não queria falar. Por quê? Porque o coração estava o quê? Cheio. E o que estava o quê? Corrompido. Não estava? Porque quando ele está corrompido, ele está cheio. Amém? Cheio de corrupção. E a corrupção, ela é uma coisa boa, igreja? A corrupção, ela vai te trazer uma paz maravilhosa? A corrupção, ela vai te trazer todos os sentimentos que te leva para longe de Deus. Te leva para deixar de dar frutos para longe de Deus. Então, você vai começar a falar aquilo que o seu coração não queria, que você não queria falar. Porque você está agindo pelo coração. Amém? Então, nós temos que fazer o quê? Mas, obreira, eu não consigo me livrar dessa mágoa, eu não consigo me livrar desse sentimento ruim, eu não consigo me livrar disso, daquilo. Mas onde você está entregando a sua árvore? Onde você está entregando? Será que é nos seus próprios prazeres? Ou você está entregando nas mãos de Deus? Glória a Deus. Porque lá em Tiago fala, né? Tiago 4, se não me engano, até coloquei aqui. Tiago 4, versículo 3. Diz assim, ó, igreja. Tiago 4. Não, bota aí na tela, porque eu não abri, não. Diz assim, ó. Pedis e não recebeis, porque pede mal, para esbanjar em vossos prazeres. Amém? Por quê? Porque muitas das vezes o nosso coração, ele está cheio de corrupção. E pedimos para Deus, mas meu Deus, eu estou assim, assim, assado, sim, assim, assado. E falando tudo que não devia. Mas você pede para Deus,
uma solução, uma resposta, mas falando tudo que não devia. Porque você pede para o quê? Para os seus prazeres. Não pede para se limpar. Não pede para se curar. Não pede para se tratar. Não pede para se arrepender. Mas pede porque você quer estar soberbo. Você quer estar bem. Glória a Deus. Não porque se arrependeu. Não porque você sabe que precisa de Deus. Mas porque você quer estar bem naquele momento. Você quer sentir o conforto. Porque a palavra te repreende e você não quer dar ouvido. A palavra te exorta e você não quer dar ouvido. E aí o seu coração corrompido fala assim, mas não é assim não que acontece. Não é assim que vai acontecer não. Isso daí não é para você, essa palavra não é para você. Essa palavra não é para o seu coração, até porque você é bom. Você faz tudo o que é bonzinho. Você agrada, ajuda a sua família, ajuda os seus familiares, ajuda a sua casa. É o seu coração te corrompendo. Porque desde quando você ajudar alguém, vai te mostrar que você está arrependido. Desde quando você ajudar o próximo, vai trazer bons frutos para a sua vida. Amém? A não ser o verdadeiro arrependimento, que vai te ajudar a produzir frutos. Amém? Então, muitas das vezes a gente pede as coisas para o nosso prazer, para só estar bem naquela hora, sabe? Só para estar confortável naquela situação. E deixa de falar assim, Senhor, eu entreguei a minha árvore na sua mão. Me ajuda a melhorar, me ajuda a fazer o certo. Senhor, eu entreguei a árvore na sua mão. Eu não quero sentir esse sentimento. Eu não quero que o meu coração se corrompa. Eu não quero estar amarrado no meu coração, não. Eu não quero estar preso nessa carne que me leva para longe de ti. Muitas das vezes a gente não fala com Deus sinceramente. E só quer que Deus venha te dar. Amém? A pessoa só quer que Deus venha te dar. Mas eu já doei tanto para Deus. Eu já evangelizei, já fiz aquilo. Então agora o Senhor tem que me ajudar nessa atuação aí que eu estou pedindo. Mas não é assim. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você não limpar o seu coração. O que adianta a gente fazer tantas coisas aí aos olhos do homem bom e não limpar o quê? O coração. Vai ser em vão, igreja. Sinto muito, mas vai ser em vão. Infelizmente, é duro, é doloroso, mas se torna em vão tudo que vocês fazem se não limpar o coração. Se não se arrepender, se não buscar a face do Senhor, se não implorar pela misericórdia e se arrepender. Porque muitas das vezes a gente faz tudo o que a gente quer. E na hora de falar assim, nossa Senhor, eu fiz isso aqui me perdoa. Fala de boca, mas não fala com o coração. Sai daqui pedindo perdão e lá fora está fazendo o quê? Mas a fulana não é assim. Ainda sai com a cabeça empinada. Você acha que Deus se agrada? Você acha que Deus vai achar frutos bons em você se a gente não se arrepender verdadeiramente? Se arrependeu aqui, pediu perdão para Deus, lá fora a mesma coisa. Não é tipo sair com a cabeça empinada falando assim, Deus já me perdoou. Bater no coração, Deus já me perdoou porque eu fiz isso, aquilo e eu perdi perdão. É se lembrar que para mim produzir fruto eu tenho que estar com o coração limpo. E para estar com o coração limpo não é através de boas obras. É através de se negar todos os dias. É buscar a face de Deus. Vim para a igreja e falar, Senhor, eu não tenho força nenhuma, mas eu preciso da sua palavra. Porque eu sei que ela vai limpar. Porque a palavra fala, né? Vós estão limpos pela palavra que tens ouvido. Coloca aí, obreiro. Por quê? Porque ela limpa. A palavra mesmo fala que ela limpa. Glória a Deus. Se eu dou crédito à palavra de Deus, ela vai me limpar. E quando eu quiser me soberbecer lá fora, eu vou falar assim, não, o Senhor me ensinou assim, assim, assado, pela palavra dele. O Senhor me ensinou que eu não devo guardar mágoa. Porque lá fora, igreja, Satanás está doido para te sujar seu coração. Por um momento você limpa. Aí quando você chega lá fora, Satanás começa a te tacar laços inflamados, dardos inflamados, amém? Aí você começa a se sujar novamente, começa a se sujar tudo de novo, sendo que você estava limpo, amém? Então, nós temos que limpar o nosso coração, não só aqui dentro, mas quando sair para fora, é reconhecendo que não somos merecedores, mas Cristo está aqui para nos perdoar e que eu preciso melhorar, que nós precisamos melhorar.
que a soberba vai vir, mas eu não sou ninguém. É se rebaixar, se humilhar sempre perante a Deus. Glória a Deus. Coloca aí, obreiro. Diz assim, ó: vós estáis limpos pela palavra que vos tem falado. E diz mais, ó: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Glória a Deus. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesma, e se não permanecer na videira? E quem é a videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Glória a Deus. Então, igreja, para a gente dar fruto, nós temos que permanecer na quem? Na videira. E a videira é quem? É Jesus, porque somos a árvore. Glória a Deus. A videira é nosso Senhor Jesus. Ele que vai nos sustentar, vai nos adubar, vai nos ensinar, vai através da palavra dele nos limpar. Amém? Mas para isso nós temos que fazer o quê? Permanecer. Limpar o nosso coração. E como a gente vai limpar o nosso coração? Pela palavra de Deus. Pela palavra que tens ouvido. Porque por um momento você está aqui e fala assim: nossa, aquela palavra foi forte. Já saí aqui renovado. Aí quando chega lá fora, você deixa de dar crédito à palavra que você ouviu aqui dentro. A palavra que tem deixado você limpo aqui dentro. A palavra é viva e eficaz. Se ela te limpou, você tem que se manter o quê? Limpo. Temos que se manter limpo. Glória a Deus. Com a vestidura branca. Não diz isso essa palavra? Com a vestidura branca? Coloca aí também. Por quê? Porque nós temos que se manter limpo, não só aqui dentro, não. Aqui dentro é muito fácil, igreja, se manter limpo. Para nós que às vezes está no ato, é muito fácil estar assim com as roupas bonitinho. Ai, meu Deus, vem para a igreja triste, aí Deus vai lá, conforta, a pessoa se entrega, tem aquela adoração, limpa o coração, ouve a palavra, e quando chega lá fora, vai na sua casa, se suja tudo de novo. Ah, não, mas não é. Aí Satanás começa a jogar laço, aí você, é verdade, mas não foi bem assim, né? Foi bom mesmo ir para a igreja, mas eu não concordo com isso, não. Foi bom mesmo ouvir a palavra de Deus, mas eu não sei disso não, viu? Eu acho que aqui não funciona não, até blasfema, porque acha que a palavra não funciona em casa, amém? Acha que a palavra é só para estar aqui na igreja, é só para estar aqui na presença de Deus, no ato, na casa de Deus, não. A palavra ela tem que te acompanhar, amém? E como a gente faz para a palavra nos acompanhar? É produzindo frutos. E como a gente vai produzir fruto? Através da videira. E quem é a videira? Jesus. É Jesus que é a videira. Se eu saber, se eu ter a certeza que Jesus é comigo, eu vou me limpar. Glória a Deus. E como eu tenho certeza? Se limpando, ouvindo a palavra de Deus. Mantendo as minhas vestiduras brancas. Coloca aí, obreiro, para me ver. Bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer o quê? Mais que feliz. Aquele que lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para lhe saísse o direito da árvore da vida. E entre a cidade e pelas portas. Glória a Deus. Bem-aventurado. Olha a árvore da vida aí, igreja. Nós somos a árvore, igreja. Coloca lá de novo. Coloca lá de novo, por favor. Oh, por quê? Porque nós somos bem-aventurados, mais que felizes na presença de Deus. Aqueles que mantêm a vestidura limpa. Não só na casa de Deus, não. A vestidura tem que estar limpa quando eu saio daqui para fora. As minhas vestes têm que estar impecável quando eu saio daqui para fora. Para aquelas pessoas que me veem que eu estou produzindo frutos. E qual é os frutos que eu quero produzir? São mal ou bom, igreja? Quais frutos você quer produzir? Bons? Então você tem que produzir frutos bons. Tem que produzir frutos de arrependimento, se limpar. Não falar o que o coração, a boca está cheia, o coração está cheio, não. Você tem que se limpar pela palavra que tem ouvido. Tem que se limpar para que o Senhor venha te fazer entrar na porta. E qual é a porta? Qual é a porta aqui, igreja? O céu. Amém? A porta que a palavra fala é o céu. Porque logo em seguida ela fala que quem vai ficar fora ali, ó? Fora ficará os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, de todos aqueles que amam e praticam o quê? A mentira. Glória a Deus. Então, para mim entrar na porta do céu,
eu tenho que ter bons frutos e produzir frutos dignos de arrependimento. Então, com as vestes o quê? Limpa, branca, branquinha, limpinha. Amém? Mas para isso, igreja, eu preciso saber que a minha videira é quem? Jesus. É eu que tenho que saber como produzir frutos. E é através de quem? De Jesus, da palavra de Deus. Amém? Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se eu ouvir a palavra dele, eu estou sendo levada pelo caminho da palavra de Deus. Se eu creio nisso, eu vou produzir frutos de arrependimento. Eu vou produzir frutos bons. E a minha boca não vai falar, meu coração não vai me corromper. Por quê? Porque eu estou produzindo frutos para o meu Deus. Amém? Então, igreja, nós temos que produzir frutos para que a gente não venha cair no engano do nosso coração, não. Para que a gente não venha se enganar, deixar o nosso coração se corromper, dizendo, eu estou na igreja, estou salva. Eu estou na igreja, eu vou para o céu, porque eu não pratico a imoralidade, eu não pratico a mentira, eu não pratico idolatria. Às vezes a idolatria é o seu coração. Glória a Deus. A idolatria não é algo físico, não, uma madeira. Não é a mãe, o pai, não. Às vezes a idolatria é o quê? O nosso coração. Porque a gente começa a achar assim, nossa, eu faço isso e faço aquilo. Por quê? Porque o seu coração está corrompido. Você está com soberba no coração. E começa a falar assim, nossa, você é tão bonzinho. Você faz assim, assim, assado. Você faz assim, assim, assado. E você não vigiando, você começa a idolatrar o quê? O seu coração. Então você fica longe do céu. E com as vestes sujas. Glória a Deus. Então nós temos que se limpar, tanto aqui quanto lá fora. Amém? Se limpou aqui, amém. Porque vós estão limpos pela palavra que tem vos dito. Amém. Sair lá fora, vós estáis limpos pela palavra que vos tem dito. Então é continuar com a palavra no seu coração. Sair daqui, vou me limpar. Sair daqui, quer me sujar? Vou me limpar. Amém? Por quê? Porque isso que vai nos levar para a porta do céu e vai nos causar menos dores. Amém? E diz mais, no 35. O homem bom tira do tesouro coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira as coisas má. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem, os homens dela darão conta no dia do juízo. Amém? Todas as palavras frívolas, ou seja, as palavras sem fúteis, as palavras sem valor, desnecessária, né? Porque frívola é esse significado, é sem valor, desnecessária, algo que não vai te agregar nada e não vai agregar o quê? O outro, só vai trazer morte, amém? Essa vai ser o dia, vai te julgar no dia do juízo, porque as palavras frívolas, ela vai você tem que pensar assim, não, eu não vou ficar falando as coisas que não vai edificar, meu irmão. Eu não vou falar as coisas que nem vai me edificar e nem vai edificar o próximo. Amém? Por quê? Porque essas são palavras que vai te trazer o quê? Julgamento. E você e eu vamos ter que dar o quê? Conta. Vamos ter que dar conta. E se de repente ver que as nossas palavras frívolas foi maior do que o nosso arrependimento, tadinho de nós, as nossas vestes estão sujas. Glória a Deus. E não vai adiantar nada dizer, Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome, curei os enfermos. Não vai adiantar. Ajudei os pobres, né? Vamos falar os pobres, né? Porque, para ser irônica, ajudei as pessoas, ajudei o fulano, eu ajudei o ciclano. Se você não tiver com as vestiduras limpas, não vai adiantar você tiver com o coração cheio. Cheio de quê? De corrupção. Cheio de coisas infrutíferas que vai te trazer e te levar para a morte, que não vai produzir frutos.
Amém? Então, igreja, temos que estar limpo, não só aqui dentro, mas lá fora. E como eu fico limpo lá fora? Através da palavra de Deus. Que quem é a videira? Jesus. Amém? Porque se permanecemos, se permaneceis em mim, as minhas palavras permaneceis em vós, pedireis o que quiser. Mas para isso nós temos que permanecer em quem? Em Jesus. Porque lá em Tiago 4, 3, olha lá, deixa eu só passar rapidinho. Ó, permanecer em mim e eu permanecerei em vós como... Não, nessa parte não. Pedireis o que quiser, baixa aí. Lá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. No 6, ó. No 6? Não. No 7, ó. Se permaneceis em mim e as minhas palavras permaneceis em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Porque eu estou permanecendo nas palavras do Senhor Jesus. Porque lá em Tiago, fala assim, que a gente pede pelos nossos próprios prazeres. Mas se eu estou na videira, eu não vou pedir nos meus próprios prazeres. Não vai ser para me esbanjar. Não vai ser pela corrupção do meu coração. Mas vai ser pela palavra de Deus. Amém? Vai ser pela palavra a qual o Senhor está me entregando. Que eu tenho que estar limpo por ela. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para encerrar. No 36, de novo. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem, os homens dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Então é pelas palavras. É pelas palavras que vamos ser julgados. Ou é justificado ou o quê? Condenados. Então se eu estou com meu coração cheio e falo palavras que servem de frívolas, que servem desnecessárias, porque muitas das vezes, igreja, a gente acha assim que eu não falo palavrão, eu não falo aquilo, mas a palavra, quando ela fala frívola, quer dizer desnecessária, sem valor, fúteis. Amém? Quer dizer que não tem, assim, não edifica aquela pessoa, só serve para destruir. Amém? Então, é por isso que a gente vai ser condenado. É pelas palavras que não são na justiça de Deus, não. Porque as palavras frívolas é aquelas que você não fala para edificar, e sim para matar. Não fala para dar vida, mas sim para dar morte. Glória a Deus. E muito menos esperança. As palavras frívolas é essa. Não é um palavrãozinho, não. Né? Como diz o povo fala assim, não é palavrãozinho, não. Fala só um palavrãozinho de vez em quando. Isso também. Mas não é um palavrão. E não é só uma fala errada, não. Mas é pela desnecessidade de falar algo que edifica, e sim que traz morte. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Então temos que estar limpo aqui dentro e na onde? Lá fora. Glória a Deus. Pode ficar de pé e glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Igreja, temos que se manter limpo, não só aqui dentro, mas lá fora. Essa palavra não é para te confrontar, é para confrontar, porque a palavra é para confrontar, mas não é para te envergonhar, é para nos ensinar a viver no caminho da justiça, da paz, da luz, o caminho da verdade, que nos leva para a vida eterna, para a salvação, que nos tira do tormento dessa terra. Amém? O caminho maravilhoso que é de Jesus, que nos afasta de todo o mal, de todas as acusações do mundo. Então, a palavra é para te ensinar, para te guiar, porque misericordioso é o nosso Deus, que mantém a palavra em nós. Misericordioso é o nosso Deus. Se não fosse a palavra de Deus em nossa vida, igreja, muitas das vezes a gente estaria, se não fosse a palavra de Deus na nossa vida, a gente já estaria morto. Glória a Deus.
Já tá o primeiro pecado assim que a gente comete brutal, assim, já está morto. Mas a palavra de Deus, ela te ensina. Por isso que o Senhor nos deixa ela, né? Para que a gente venha dar crédito e ouvir. Porque não é a palavra de homens. Até porque se fosse de homens, era como o povo diz, ia ter uma atualidade, né? Ia ter pode fazer isso, não tem um problema. Pode ficar com o coração sujo, não tem um problema, né? Porque o atual é essa. As palavras do homem é o quê? Não tem problema não. Um pecadinho, um palavrãozinho. Não tem problema não. Na igreja já está assim, Deus perdoa. Amém? Mas Deus não é inocente. Então a gente temos que limpar o nosso coração. Tem pecado, se é um palavrão, se pede desculpa, se arrependa de todo o coração e não volte a fazer mais. Amém? Não vem achar que é normal não. Que só porque a atualidade, né? Porque o povo aí está tudo atual, né? Parece que depois que veio o Pix, todo mundo ficou atual, não foi? Pix, parece que quando a pessoa... no Facebook mesmo, eu vou fazer uma oração para você e você vai ser perdoado, você vai ser disso, você vai ser assim, mas você tem que enviar o Pix pro tal. Por quê? Porque é a atualidade, né? A atualidade é muito fácil você fazer as coisas e ser inocentado pelo homem, né não? A atualidade é maravilha, mas aqui é a palavra de Deus e ela não muda. Ela é a mesma de hoje, de ontem e de sempre. Ela nunca vai mudar. Então, por isso que temos que se manter limpo pela palavra que temos o quê? Ouvido. E nós vamos estar limpos pela palavra através da pregação. Amém? Através da palavra de Deus. Através do ensinamento de Jesus. Que seja para nos animar, para nos exortar, para ativar nossa fé. Mas é pela palavra. Amém? Glória a Deus. Igreja, vamos honrar a casa do Senhor. Igreja, quem está participando da oferta para ajudar a casa do Senhor, o dízimo, né, que tem que devolver, porque querendo ou não, a obra pede recurso, precisa de recurso, amém? Então você que não está participando das ofertas, né, participa para ajudar a obra de Deus, que é muito importante fazer com que a casa do Senhor tenha mantimento. Lá em Malaquias fala, né, trazei... O obreiro vai colocar. Malaquias fala da importância da gente honrar a casa de Deus. Ajudar com dízimos, com as ofertas. Por quê? Porque o Senhor, Ele se agrada. E assim nós damos o quê? Bons frutos também. Tudo que a gente fazer para Deus se torna frutos, igreja. Amém? Tudo que a gente fazer para o nosso Senhor Jesus vai ser um fruto para agradar quem? A Deus. Aí quando o Senhor vier procurar fruto, fala assim, essa daí é minha serva fiel. Ela está aí na fé. Ela está na fé porque o Deus ele vai ver o brilho dele na sua vida. Porque você ativa o brilho do Senhor na sua vida através dos seus frutos. Através daquilo que você planta. Amém? Glória a Deus. E a palavra diz assim, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medidas. Amém? Então Deus ele abençoa. Deus ele é maravilhoso porque ainda que a gente estamos falando, porque aqui a gente ajuda nós. Deus não precisa da gente, mas a gente precisa de Deus e ajuda muitas outras pessoas. E aí nós estamos plantando para colher também. E Ele abençoa a nossa vida. Porque se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, nós não teremos nenhum pão, nenhum alimento. Amém? Glória a Deus. E diz mais ali, ó, no 11. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vossa vide no campo não seja estéril. E diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Então Deus ele vai repreender o devorador.
Ele vai repreender aquilo que você semear, o Senhor vai te abençoar, porque Ele vai repreender o mal da sua vida. Às vezes a gente não está indo para frente, e a gente fala, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu estou lutando, estou trabalhando dia e noite e não consegue ver o que está acontecendo. Por quê? Porque a gente não estamos com o coração dando para o Senhor. Devolver o que é de Deus. Amém? O dízimo é de Deus. A oferta não é obrigação. Mas se eu quero ganhar as bênçãos do Senhor, eu vou ajudar a casa dele, porque ele vai repreender o devorador. Amém? Glória a Deus. Então, igreja, entenda que é para o nosso bem. A palavra ela só nos ensina tudo para o nosso bem. É tudo para que a gente venha ser abençoado. Sabe aquele pai que fala assim, ó, filho, faz isso, faz aquilo, faz isso, ensinando o seu filho a andar no caminho certo? Assim é Deus. Ele está te ensinando. Quantas vezes você ensinou o seu filho e você não desistiu dele? Eu já várias vezes já ensinei a minha filha fazendo coisa errada, que não me agrada, e eu ensinando ela, ó, faz isso, faz aquilo. Para quê? Para ser abençoado. Eu não estou fazendo isso para o seu mal. Né? Quem já falou isso para os filhos? Eu não faço isso para o seu mal. Eu falo direto para a Sofia, porque parece que é para o mal, mas não é. É para que ela não venha o quê? Padecer. Aí eu falo para a Sofia assim, Sofia, não faz isso, eu não estou falando isso para o seu mal. Mas parece, mas não é para abençoar a vida dela. Assim é Deus conosco. Ele fala conosco para que a gente venha ser abençoado. Amém? Para que a gente venha andar nos caminhos certos de Deus. Então nós temos que plantar para colher. Glória a Deus. Se plantar, vai colher. Então o Senhor está nos exortando a honrar a casa dele para colher também. Amém? Glória a Deus. Igreja, quem trouxe a oferta, o dízimo, levante para o alto. Apresenta o Senhor nessa noite. Amém? E feche seus olhos. Pai amado, Pai querido Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Levantamos as nossas mãos, nossos dízimos e nossas ofertas. Para abençoar, meu Pai. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus abençoe as mãos que estão levantadas, o dízimo. Quando eles vierem, meu Pai, ungir a palma de suas mãos, eles venham ter bênçãos sem medida na vida deles. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Pode vir receber a unção na palma de suas mãos, igreja. Você que quer ajudar essa obra, que está acompanhando pela televisão, ajude a obra de Deus. O Pix, o CNPJ vai estar na tela. Ajuda a obra do Senhor para que a gente venhamos anunciar o Evangelho para toda criatura, em todo lugar. Amém? E o Pix está na tela, igreja. Todo mundo pode participar. E se não tiver no nome Igreja Rocha de Sião, não deposite. Assim o nosso pastor Hélio sempre fala. Se estiver em qualquer outro nome, não deposite. Porque é para a obra de Deus. Então, você ajuda a obra do Senhor e o Senhor te abençoa mais e mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Igreja, vamos para casa? Glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Amém. Então, vós estamos limpos pela palavra que tem ouvido. Amém? Então, saia limpo e se mantenha com as vestidura branca, limpa como a neve. Glória a Deus. Amém? Levante tudo que você trouxe para o alto. Apresente a Deus. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abençoa tudo que o teu povo levantou para o alto. Abençoa, meu Pai, a chave de casa, do carro, da moto. Abençoa, meu Pai, os pertences de todos que estão levantados para o alto.
Que eles venham sair daqui, meu Pai, guardados e livrados pela tua mão poderosa. Que eles venham, meu Pai, sair daqui, meu Pai, renovado pela palavra que o Senhor tem nos dito. E eu peço a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, livra eles da bala perdida, do homem sanguinário, do acidente de carro, de moto. Livra eles, meu Pai, de toda a maldade desse mundo. Eu peço a Ti na certeza, meu Pai, que o Senhor tem tido o zelo, o cuidado e o amor com cada ovelhinha que está aqui. E eu sou grato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estão liberados para a glória de